traz aí o sucesso do PSD de dado. Olha aí, o campeão brasileiro de municípios. São as estatísticas do Tribunal Superior Eleitoral. Mais de 1.000 prefeitos o PSD do Kassab tem. E o lema do partido é, logo que foi lançado, Kassab disse, não somos de direita, nem de esquerda e nem de centro, professor. Amadeu, é uma revolução no campo da ciência política, né? Porque é o único partido político no mundo que não é nem de direita, nem de esquerda e nem de centro. Na época, claro, virou piada, no mínimo isso. E o partido foi crescendo desde o início da década passada, quando foi criado pelo então prefeito da cidade de São Paulo, Gilberto Kassab. É curioso, se retroagirmos na história brasileira, que não a única, uma das razões do golpe de 64 argumentava que havia um excesso de partidos políticos. Na época, o Brasil tinha 13 partidos políticos. No ano seguinte, 1965, veio o Ato Institucional número 2, que levou à criação do bipartidarismo. Só 2 partidos políticos, Arena, Aliança Renovadoρα Nacional, partido do governo, e os opositores no MDB, Movimento Democrático Brasileiro, que não tem nada a ver com o MDB de hoje. E esse bipartidarismo vigorou durante todo o regime militar. Em 1980, já na abertura, o projeto de abertura política do governo Figueiredo, criou-se a possibilidade de outros partidos. Aí criaram 5 partidos políticos, né? Arena virou PDS, o MDB virou PMDB, aí criaram o PTB, o PDT e o PT, que surge, inclusive, também nesse ano de 1980. Tínhamos 5 partidos. Quando veio, com a reorganização a partir de 1985 e mais ainda com a Constituição de 1988, abriu-se a possibilidade de criação de vários partidos políticos. Hoje nós temos cerca de 3 dúzias de partidos políticos no Brasil. 3 dúzias. Claro que não temos 3 dúzias de ideologias políticas, evidentemente. A maior parte é tudo legenda de aluguel, sem nenhuma identificação programática, político-partidária, a não ser interesses pequenos, inclusive na maior parte anti-republicanos. Chegamos a uma situação, portanto, Amadeu, que é necessário enfrentar. Não é possível uma democracia, e o Brasil é uma das grandes democracias do mundo, funcionar com cerca de 3 dúzias de partidos políticos. Não é preciso, até para dar consistência política, cláusula de barreira, ou seja, o que é a cláusula de barreira? Um mínimo X de votos na eleição nacional, distribuídos um número X também por 1/3 dos estados. Nós somos 27 unidades federativas, 26 estados do Distrito Federal. Então, algo em termos nacionais fosse de 3, 4% do total de votos, seria expressivo. Com isso, a gente enxugaria essas 3 dúzias, cerca de 3 dúzias de partidos, em torno de 6 a 7 partidos políticos, que seria razoável. Por outro lado, teríamos de diminuir o fundo partidário. E por quê, Amadeu? Hoje, ter partido político e ser presidente, e não precisa nem ser candidato a nada, só ser presidente, dá muito, muito, muito dinheiro. Porque o fundo partidário por mês, 1/12. Janeiro, fevereiro, março, abril, até dezembro. E depois, a cada 2 anos, acrescido do fundo eleitoral. Então, é uma fortuna que os partidos, porque a justiça eleitoral é quase que impossível saber onde esses recursos foram gastos. Ela não tem jeito para passar um pente fino. Então, diminui os valores do fundo partidário. Quer dizer, cláusula de barreira, diminui os valores do fundo partidário, diminui os valores do fundo eleitoral, que são fabulosos, né, que é valores astronômicos, e que haja efetivamente fidelidade partidária, que na prática hoje não existe, e por fim, o voto distrital. Todas as grandes democracias do Ocidente, todas têm voto distrital, ou seja, você divide o país em distritos e cada distrito elege o seu representante, que mora no distrito. Então as pessoas sabem onde mora o seu representante e ele sabe onde ele é votado também, né? Que é naquele distrito. Todas as democracias funcionam com voto distrital. Ou puro ou misto, não importa, mas voto distrital. Se nós tivéssemos tudo isso, Amadeu, não, por exemplo, não só o PSD, mas o assunto é o PSD, não existiria, ao menos com essa importância. Porque se precisa ter política programática, político-partidária, programa, enraizamento na sociedade, um debate político-ideológico,
os recursos de uma eleição distrital é desse tamanho, que você não precisa ter essa fortuna, não teríamos puxadores de voto. Em suma, nós viveríamos num outro mundo político. Infelizmente, isso não tem no Brasil, e vive-se dessa situação. Hoje é o PSD, daqui 2 anos é um outro partido, depois daqui a 4 anos vai ser outro, que eles são puxados geralmente por prefeitos, por governadores, que puxam para o seu partido, há sempre os prefeitos. É absolutamente artificial. E chegamos a uma situação atual em que o PSD, por exemplo, só pegando ele como exemplo, não é o único, ressalto, ele no governo federal apoia o governo Lula e nos governos estaduais apoia muitas vezes governadores bolsonaristas. É algo que para qualquer observador estrangeiro da política acha isso absolutamente aberrante, um absurdo. Mas no Brasil, tendo em vista essa nossa estrutura de desorganização partidária, é algo absolutamente natural. Guga, infelizmente. Guga, mas o Kassab disse que é porque o partido é pragmático e é um partido ônibus, que cabe... ônibus não, metrô, que cabe todo mundo. Muito esperto, jogando o jogo da política do Brasil, como explicou o professor Villa, e se aproveitando disso para crescer. Cresceu muito o PSD, porque se não é centro, não é direita e não é esquerda, e é tudo isso, já que pode se aliar tanto com Lula quanto com Tarcísio em São Paulo, aí é claro, você vira um puxadinho que abriga qualquer político que tem o interesse de fazer parte de um grupo grande, um grupo poderoso, um partido que tem dinheiro, que tem influência, mas que não tem ideologia. Não é pragmatismo, mas é a política jogada no atacado mesmo, aquela política de quem quer ter mais para ganhar mais fundo eleitoral, aquela política que foge da ideologia e vira muito mais fisiológica mesmo. Para mim isso é um centrão assumido. É um centrão que topa tudo, que topa ir para qualquer lado e está indo para qualquer lado e está dando certo, né? O resultado em números de prefeitos mostra isso e prova isso. Ele tinha em 2020, na eleição de 2020, eles não elegeram nem 500 prefeitos. Foi perto de 500, agora tem 1.000. Subiu, aumentou em 58% o número de prefeitos do PSD, graças a esse estilo de se associar ou de se vender para qualquer lado. Em São Paulo, ele é muito esperto porque ele sempre fica também do lado do poder, do lado do governante. Ele não quer, aquele DNA de centrão, de estar do lado do poderoso. Então, em São Paulo é Tarcísio, aqui é Lula, ele não larga quem está no poder. E aí, por estar do lado do Tarcísio em São Paulo, eles saltaram lá de 66 municípios comandados pelo PSD para mais de 320. Então, valeu a pena. São Paulo hoje, em boa parte, está na mão do PSD, porque ele sabe fazer esse jogo de não sair do lado do poderoso jamais. Ninguém gosta do sol quente da oposição. Vamos aqui para a manchete do Ari, aproveitar o tempo que a gente ainda tem do Agora Brasil. O Ari fala do Musk, eu não entendi foi nada, Farol. Fala aí. O Elon Musk, o dono do antigo Twitter, é chamado de bilionário arrogante que se acha acima das leis do país. Sim, foi aqui no Brasil que o Moraes disse isso. Não foi uma declaração do Xandão, não. E quem foi? Foi do primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese. Vamos ver. Vamos ver. O que falou o ministro? O que falou lá o primeiro-ministro da Austrália, que é um país, um gigante democrático? Sim. Olha aí, Ari. Ele é um bilionário arrogante que pensa estar acima da lei, disse o Anthony Albanese, que é o primeiro-ministro australiano. Aí eu imagino, Ari, que o Musk deve ter reagido. Porque aqui ele foi pra cima do Xandão e tudo ele reagiu, não foi? Ele rugiu alto, tal qual um gato.